Será que estamos ao vivo, gente? Eu acho que estamos ao vivo. Espera aí. Ai, cara. Sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas à live de hoje. Temos muita coisa para ver. Quer dizer, não é muita, porque a live de sexta eu acho que está dando certo os conteúdos mais curtos e também é sexta-feira. Sextou, né, pessoal? Vamos para o nosso livro maravilhoso, Ritos de Sangue. Sim, capítulo 12, minha tradução com imagens selecionadas por mim que vão fazer você pensar. Estou traduzindo, fazendo a minha tradução do livro Ritos de Sangue, e hoje é o 12º capítulo, um bestiário imaginado, que nós vamos trabalhar especificamente com uma divindade inventada, uma besta inventada e adorada em nossos dias. Sim, a fera daquelas, né? E hoje tem muita coisa sobre isso. Lembrando, gente, deixa eu pegar aqui. Lembrando que o livro Ritos de Sangue tem uma tradução feita lá nos anos 2000, tá? Então, em sebos, talvez na estante virtual você encontre, tá? Mas quem tem esse livro e está acompanhando a playlist Ritos de Sangue já sabe que eu estou fazendo a minha tradução, que eu estou acrescentando conteúdos, que eu estou fazendo uma tradução crítica, colocando questões importantes, e lembrando também que na obra não existem imagens. Eu faço a seleção, a pesquisa, trago para vocês as imagens, e nós estamos construindo essa playlist com uma razão muito específica. Não sei se você é a primeira vez que vê alguma coisa aqui no canal, mas nós temos uma playlist chamada Sacrifícios Humanos, em que nós estamos construindo uma pesquisa completa aqui no canal, sobre sacrifícios humanos, sobre ritos de sangue que envolvem o sacrifício humano em diversas culturas. Já analisamos nos textos bíblicos, já analisamos nos cristianismos, já falamos sobre o Império Romano, sobre mitologia grega, alguma coisa, né? Falamos sobre a Guerra de Troia, falamos sobre na cultura asteca, já falamos de inúmeras culturas, e na playlist Sacrifícios Humanos nós estamos nos aprofundando cada vez mais, inclusive em outubro já estão agendadas mais lives para a playlist Sacrifícios Humanos. Semana que vem tem live para essa playlist, então não percam. E por causa dessa playlist é que eu decidi fazer a minha tradução do livro Ritos de Sangue. Então, é um material que complementa a pesquisa em torno dos sacrifícios humanos, tá? E neste livro aqui, relembrando, a tese da autora é especificamente de que a guerra é um culto, a guerra é uma experiência religiosa, tá? E por isso a matança na guerra se torna sacrifício humano também. E hoje nós vamos ver a divindade para quem esses sacrifícios da guerra são feitos. Tá? Hoje, especificamente, o título do capítulo, 12º capítulo, é um bestiário imaginado. Então, nós vamos ver exatamente para que bestas, para que feras os sacrifícios humanos da guerra são feitos, são realizados. Hoje nós vamos ver isso, tá bem? Importantíssimo, pessoal. Olha quem está aqui, membro do canal Jesus da Shopee. Boa noite, doutora Ângela maravilhosa. Boa noite, pessoal que frequenta esse canal de conhecimento e babados fantásticos. Nesse canal não falta babado, né, Jesus da Shopee? Bora deixar o like e compartilhar essa ótima live que está rolando. Obrigada, Jesus da Shopee. É isso aí. Já bota o dedo no like, já compartilha e chama o pessoal, porque vamos falar dessa divindade que hoje está sendo adorada no mundo inteiro. E nós, inclusive aqui no Brasil, e nós vamos falar sobre ela especificamente. Tiago Faria Mello, membro do canal. Boa noite a todos. Boa noite, Tiago. Obrigada pela presença. Obrigada a vocês que estão aqui
tanto que estão ao vivo ou vocês que estão assistindo de forma gravada posteriormente. São muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Muito obrigada pela presença. Aqui no canal é construção de conhecimento, aqui no canal é espaço de quem se abre para aprender. E isso é a melhor coisa do mundo, gente. Então, eu vou projetar aqui os slides para vocês, para a gente já começar a nossa live. Para a gente começar, claro, a gente já começou a live, né? Mas pelo menos para começar o nosso conteúdo. Então, vamos lá, estamos na Ritos de Sangue, capítulo 12, um bestiário imaginado. Se você está assistindo agora, chegou agora e nós já estamos no capítulo 12, não se preocupe. Essa live aqui não afeta o fato de você não ter visto ou lido os capítulos anteriores. Depois é só você ir para a playlist Ritos de Sangue e maratonar os capítulos anteriores, tá? Que está tudo aqui no canal gratuitamente. Muito bem, e olha lá, nós começamos com um versículo da Bíblia hebraica. Um bestiário imaginado. Abre aspas. Eis que o povo se levantará como um grande leão e se erguerá como um leãozinho. Não se deitará até que coma da presa e beba o sangue dos mortos. Fecha aspas. Números 23, 24, Bíblia hebraica. A nação, entre aspas, é uma das categorias mais misteriosas do pensamento moderno. Sim, na primeira frase já falamos sobre a qual divindade estamos nos referindo. A maioria dos cidadãos das nações concordaria, algo pelo qual as pessoas estão dispostas a morrer. Mas qualquer pessoa que busque uma definição mais precisa e científica sobre o conceito de nação será mergulhada em um pântano de estudos saturados que se torna ainda mais profundamente frustrante se a busca for expandida para incluir as paixões inspiradas pelas nações ou pelo nacionalismo. Então, sim, hoje nós vamos falar sobre a religião civil, o nacionalismo e a divindade a quem essa religião cultua, que é o Estado-nação. Não há muitas coisas pelas quais as pessoas estejam dispostas a morrer que não possam apontar, tocar ou mesmo expressar adequadamente em palavras. Uma razão histórica para o mistério das nações e do nacionalismo é que os grandes teóricos sociais do século XIX estavam fascinados por algo muito distante da ideia da morte gloriosa e voluntária. Após o terrível derramamento de sangue das guerras napoleônicas, a Europa entrou em um período de paz e desenvolvimento econômico. Foi a economia de mercado capitalista, florescendo em grande parte da Europa desde o início do século XIX, que fascinou Karl Marx e Adam Smith. Como escreve John Keegan, Marx colocou toda a sua ênfase no mercado econômico, em grande parte porque, na época em que ele escreveu, finanças e investimentos ofuscavam todas as outras forças da sociedade, e a classe militar, exausta pelas guerras napoleônicas e desanimada pela derrota de seus interesses na Rússia em 1825 e na França em 1830, estava em um nível anormalmente baixo de autoconfiança. A ascensão do mercado favoreceu uma nova visão materialista da humanidade. Como indivíduos racionais e calculistas, buscando promover seus interesses individuais. De fato, a expressão A Riqueza das Nações, no título do volume de Adam Smith, de 1776, é um nome impróprio. Apenas indivíduos ou corporações eram os possuidores da riqueza que construía fábricas e utilizava a força do vapor. Nações eram de pouco interesse para Smith ou Marx, e no duro mundo capitalista que suas teorias descreviam, não havia motivo possível para dar qualquer coisa, talvez especialmente a própria vida. No paradigma marxista, que desempenhou um papel tão importante no pensamento social ocidental,
O nacionalismo só poderia ser uma forma de falsa consciência, uma distração aparentemente irracional da luta de classes por meio da qual os trabalhadores, unindo-se, promoveriam seus verdadeiros interesses. Por muito tempo, o enigma das nações e do nacionalismo pôde ser contornado assumindo que as nações são agrupamentos naturais, entre aspas, análogos a famílias biológicas. Então, veja que é uma questão ignorada por muitos pesquisadores e que, de certa forma, também foge ao imaginário e ao ideário de muitos grupos. Se houvesse de fato semelhanças genéticas significativas entre, digamos, franceses ou alemães, então poderia ser argumentado que o soldado que dá a vida por uma dessas nações está, em pequena medida, agindo em seu próprio interesse genético. Mas mesmo as nações mais veneráveis acabam sendo mestiças. A questão genética não pode justificar e não dá conta do ideário nacional. A França tem seus bretões, com sua língua e tradições distintas. A Grã-Bretanha, seus escoceses e galeses. A Espanha acolhe com dificuldade os bascos e catalães. Além disso, a maioria das nações do mundo dificilmente são veneráveis, mas são recém-chegadas, como Uganda ou, nesse caso, a Itália. Então, ainda assim, há a problemática da colonização, né? E que estipula como nação um agrupamento de povos nativos que são silenciados e apagados a partir da ação colonial, que é violenta em sua essência. Em vez de estarem enraizadas em linhagens, as nações são aglomerações bastante arbitrárias, sendo constantemente moldadas e remodeladas, como a Rússia ou a Iugoslávia, pelas vicissitudes da política e da guerra. Veja que a formação dessas divindades, que são as nações, é uma formação que vai ser determinada pela própria guerra e pela política. Na memorável frase de Benedict Anderson, as nações não são naturais, mas sim comunidades imaginadas, cuja imaginação exigiu um grande esforço consciente. Nos casos europeus, os intelectuais tiveram que ressuscitar o folclore e os épicos que poderiam ser usados para dar às pessoas a sensação de um passado comum. E é isso que o colonialismo faz, gente. O colonialismo, como uma máquina de funcionamento, né, de triturar identidades, ele vai ter um modus operandi que inclui a invenção de um passado comum para justificar aquele aglomerado arbitrário. A imprensa, juntamente com o novo mercado do que hoje chamamos de informação, teve que divulgar essas descobertas, né, desse passado, dessa invenção desse passado, né, para um público cada vez mais letrado. As escolas públicas tiveram que impor uma língua vernácula comum, ao que muitas vezes era uma miscelânea de dialetos, e então educar as pessoas para a alfabetização nela, também para justificar e legitimar esse aglomerado imaginário. Esforços igualmente árduos foram necessários no antigamente chamado Terceiro Mundo, hoje países em desenvolvimento, onde as fronteiras nacionais foram frequentemente estabelecidas arbitrariamente para a conveniência dos colonialistas europeus. E temos que entender, ou pelo menos reconhecer a história de que nosso país, assim como a maior parte dos países em desenvolvimento, tem suas fronteiras determinadas pelo colonialismo europeu. O trabalho de Anderson e do historiador Eric Hobsbawm tem muito a nos dizer sobre a criação de nações como um empreendimento puramente cognitivo. Como as pessoas chegaram a acreditar que existe algo como Sérvia ou França? O que esses estudiosos não conseguem explicar, no entanto, são as paixões que se ligam à ideia de nação, as emoções do nacionalismo.
Quem nunca viu, né? Quem nunca percebeu que uma bandeira pode trazer à tona sentimentos, emoções, né? E também ódio. Em Comunidades Imaginadas, no material do Anderson, né, ele parece prometer, no início, explicar o poder religioso da nação sobre seus cidadãos. Mas somos rapidamente imersos na tarefa relativamente incruenta de imaginar a construção de línguas e tradições comuns e assim por diante. A razão para esse descuido, parece-me, é que esses escritores, como a maioria dos que devem algo à tradição marxista, quase não dão atenção à guerra como um fator que molda as sociedades humanas. E isso é aquilo que tem apontado desde o começo a autora, né? E a gente tem comentado sobre isso, a falha na teoria marxista de não dar atenção às teorias de guerra e às questões, às políticas de guerra que vão determinar as nações e, por consequência, determinar e moldar o imaginário dessa religião civil, que cultua a pátria. Tá? Mas o que é a França, senão definida em comparação com a Inglaterra ou a Alemanha? O que é a Sérvia, senão como definida em comparação com a Alemanha ou Croácia? Desde o início, como escreveu o historiador militar Michael Howard, o princípio do nacionalismo esteve quase indissoluvelmente ligado, tanto na teoria quanto na prática, à ideia de guerra. Então, foram as guerras que determinaram a formação dos Estados-nação. Foram as guerras que construíram essa religião civil de adoração à pátria. O precursor imediato do nacionalismo, como vimos, reside na experiência de comunidade engendrada nos exércitos de massa da Europa pré-revolucionária e pré-nacionalista. Nesses exércitos, o soldado sabe que é ameaçado por forças distantes, estrangeiros que desejam sua morte. Ele também sabe que é, como indivíduo, indefeso diante dessa ameaça. Mas ele não é apenas um indivíduo, ele é uma unidade, com uma perfuração constante, se nada mais o convence de algo muito maior e mais poderoso do que ele mesmo. Veja, a nação se coloca como algo maior pela qual morrer. O que ele sente como resultado é muito diferente do senso anômico comum à sociedade de massa, de ser apenas um entre muitos, porque nesse caso, os muitos somam algo maior do que a soma das partes. O que ele sente é a confiança extraída da força coletiva, que pode se transformar, mesmo diante da morte, em uma espécie de alegria. E esse texto é tão importante para compreendermos o próprio bolsonarismo no Brasil, para compreendermos a próprio patriotismo, que o pessoal fica falando, olha, eles são patriotas, mas usam a bandeira dos Estados Unidos. Mas existe uma razão para esse tipo de culto à pátria associar outras bandeiras. Existe um tratado silencioso de submissão e subjugação, que a gente já tratou aqui no canal, na live sobre o Império Neo-Assírio. Existe, sim, toda uma postura nessa religião do nacionalismo brasileiro de servidão a duas grandes potências no mundo, os Estados Unidos e Israel. Então, nós vamos ver que o porquê das bandeiras brasileiras estarem unidas às bandeiras dos Estados Unidos e de Israel, mesmo em território brasileiro. Porque isso vai fazer com que haja uma força maior ainda, que propulsiona e que é tida como esperança para a manutenção dessa religião civil no Brasil. Então, veja que nós não estamos falando aqui de racionalismo, nós não estamos falando aqui da questão da racionalidade. Nós estamos falando de sentimentos, de força coletiva,
de emoção, de um apelo emocional muito forte. E não é com argumentos que se vai desfazer qualquer tipo de apelo emocional que essa religião civil transmita. Tá? Não adianta apelar para argumento. Nós precisamos entender que isso é um sistema religioso. E sistema religioso não trabalha com racionalidade. Trabalha-se com fé. Tá? Se a vida em grupo surgiu entre os hominídeos como uma resposta à predação, parece pelo menos provável que a capacidade humana para sentimentos intensos de identificação em grupo tenha surgido do mesmo tipo de situação. A gente precisa lembrar dos primeiros capítulos que falamos do predador e da presa, e que essa situação é que ocasionou a formação de comunidades. Muito antes de os hominídeos terem desenvolvido uma tecnologia de ataque e defesa, paus ou lanças afiadas, machados e fundas, eles teriam descoberto o valor de uma defesa coletiva. Ficar juntos, fazer barulho, brandir paus e atirar pedras. E veja que o modus operandi dessa coletividade emocionada não mudou. Como sugerido no capítulo 5 desse livro, né? Pode ter havido ao longo de muitos milhares de anos seleção natural para aqueles humanos ou hominídeos que eram particularmente entusiasmados com os rituais de defesa coletiva. Experimentavam uma emoção prazerosa com isso. Isto é, em oposição àqueles, por exemplo, que abandonavam seus companheiros e corriam para a árvore mais próxima. Ainda existem muitos escaladores de árvores entre nós, mas há algo na experiência de enfrentar o perigo em grupo. Um exército, por exemplo, ou uma multidão, que pode despertar uma espécie de euforia em quase qualquer pessoa. O nacionalismo, no entanto, não é vivenciado apenas por soldados em exércitos. É experimentado e frequentemente com mais intensidade por civis que estão longe de qualquer perigo real e que nunca treinaram ou lutaram. Basta ter um ideal, basta criar um imaginário em que aflore todas essas emoções e esse entusiasmo coletivo, em que as pessoas se sintam parte de algo maior do que elas. O filósofo, entre aspas, nazista Alfred Rosenberg, compreendeu a conexão entre o nacionalismo civil e a intensa comunidade forjada nos exércitos, escrevendo em 1937, abre aspas, a nação alemã está prestes a encontrar seu estilo de vida para sempre. É o estilo da coluna em marcha, independentemente de onde e para qual propósito essa coluna seja usada. É uma marcha do estilo de vida, desculpa, é uma marca do estilo de vida alemão que nenhum alemão queira hoje em dia se sentir uma pessoa privada. Fecha aspas. Na era do nacionalismo, as cerimônias patrióticas começaram a ser planejadas, consciente ou inconscientemente, para dar aos civis a sensação de que eles também constituíam uma espécie de exército, unidos pelo perigo comum e ligados por atividades rítmicas análogas ao exercício. E é nesse ambiente que as teorias de conspiração estão mais afloradas, porque elas vão acelerar o processo de ajuntamento emocionado, elas vão trazer à pele, aflorar as raivas, os instintos, as alegrias e a urgência de se fazer algo. Então, o terreno do nacionalismo é propício para as teorias de conspiração. E nós temos aqui inúmeros exemplos no nosso próprio país de ajuntamentos de patriotas nacionalistas, inclusive como nessa imagem que é pública, que você encontra facilmente na internet, com faixas agradecendo
a empresários estrangeiros, né? Donos de big techs, que não têm relação necessária com esse imaginário da nação, mas que, de alguma maneira, faz com que as pessoas se sintam unidas através de suas redes sociais, possam planejar os seus empreendimentos e também fazer circular as suas teorias de conspiração. George Mosse observa que o século XIX viu a introdução do ritmo em todas as cerimônias, marchas, desfiles e festivais, a fim de transformar as massas indisciplinadas em uma multidão disciplinada. A Marselhesa foi o primeiro hino nacional com ritmo de marcha. Imitando-o em outras nações, começaram a cantar seus hinos em ritmos igualmente contagiantes e militantes. Ao participar da liturgia nacional e cantar hinos nacionais, escreve Mosse, um grande número de pessoas passou a ter a experiência de sublimar-se e a comunidade nacional mais ampla. Tá? E virou piada aqui no Brasil, inclusive, grupos patriotas em frente aos quartéis cantando o hino nacional com um pneu no centro do círculo. Isso virou piada, tá? Pelas esquerdas. Mas nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Muitas vezes, por causa das risadas, a gente esquece de perceber que isso aqui é um ritual religioso. Que isso aqui está fazendo exatamente isso que o Mosse coloca. A pessoa ter uma experiência de sublimar-se à comunidade nacional mais ampla, a não ser mais um indivíduo ao fazer esse ritual. Ao tornar aquela experiência coletiva, cantando um hino que foi feito para se assemelhar a uma marcha do exército, é exatamente para fazer com que as pessoas percam as suas individualidades e se projetem sobre esse imaginário Deus que é a pátria. Outros desenvolvimentos também estavam encorajando o civil a participar da emoção da defesa coletiva, de sua poltrona, na maioria dos casos. Os vários fatores que Anderson identifica como pré-condições para o nacionalismo, uma língua comum, um senso de tradições e história comuns, e daí a invenção das tradições, né? Que o Hobsbawm vai tratar também, e mídia organizada para atrair a atenção dos cidadãos. O civil que lê em um cartaz de parede ou em um jornal que os austríacos estão marchando sobre Paris, ou os franceses estão marchando sobre Moscou, que tudo que é francês ou russo agora está em perigo, foi atraído para os alarmes e emoções da defesa coletiva. Então, o próprio viés das mídias vai fazer com que essas emoções aflorem nas pessoas e elas comecem a tomar partido como se isso fosse um jogo de futebol. A função da mídia, nesse caso, é o arrastamento emocional. Assim como um exercício faz com que os homens se movam da mesma maneira ao mesmo tempo, a mídia é capaz de despertar os mesmos sentimentos ou sentimentos semelhantes em um grande número de civis ao mesmo tempo. E aí a função do WhatsApp, né? Dos grupos de WhatsApp, das mensagens rápidas de WhatsApp, para mobilizar o maior número de pessoas a terem os mesmos sentimentos. Veja que isso é característica do culto. E à medida que um grande número de pessoas se torna consciente de sentir a mesma coisa ao mesmo tempo, talvez apenas porque a mídia é rápida em dizer-lhes o que todos os outros supostamente sentem, né? Eles passam a compartilhar a sensação exaltada do soldado de ser parte de algo maior do que eles próprios. Isso é um fenômeno religioso, gente. Essa consciência de algo maior, no qual o indivíduo pode emergir, é repetidamente expressa nos escritos filosóficos do século XIX. Enquanto pensadores economicamente orientados, como Marx, viam apenas o isolamento e a anomia induzidos pela economia capitalista, outros, como Hegel, antes dele, e o filósofo Fichte, viam o surgimento de uma nova identidade coletiva, por meio da qual, como disse Fichte,
cada pessoa se torna parte de um todo organizado e se funde com ele. Sem dúvida, as duas perspectivas estão, como Marx poderia dizer, dialeticamente conectadas. À medida que o cidadão médio experimenta uma realidade econômica cada vez maior de isolamento individual, ele ou ela se tornava mais aberto a, e talvez até mesmo ansioso por, o sentimento de submersão dentro de uma comunidade maior, não importa quão vaga e imaginária essa comunidade pudesse ser. E isso é tão importante, gente, que nós vemos, por exemplo, grupos de ateus combatendo tanto a mesma coisa e as expressões religiosas diversas, mas não combatem essa religião que é o nacionalismo. E simplesmente ignoram essa existência, como se não fosse tão perigosa quanto os monoteístas, quanto os monoteísmos, que são centralizações, que não admitem o diverso, que trabalham com o emocional das pessoas, com a catarse. E nós precisamos entender essa falta, essa problemática que não é tratada por canais de maior expressão. Agora é hora de olhar mais de perto para esse todo maior que o indivíduo se funde em. Para o soldado, é no sentido mais literal, o exército. Os primeiros exércitos modernos, a partir do século XVII, fizeram um grande esforço para retirar de cada soldado todo o senso de singularidade individual e para incutir nele a ideia de que não tinha vontade ou ambição além daquela que o exército lhe atribuía. Não há espaço para o diverso, não há espaço para o singular, não há espaço para a identidade. A partir do final do século XVIII, porém, na era da Revolução, o todo maior assume um significado muito menos literal, como a nação, que potencialmente abrange também os civis. O que é essa nova entidade pela qual homens e mulheres, na medida em que também alcançam o status de cidadãos, se declaram dispostos a morrer? A primeira pista é que a nação não é uma comunidade estática, mas uma que é imaginada como existindo no tempo. Como Anderson coloca, de forma bastante ornamentada, a nação é um organismo sociológico que se move no calendário através de um tempo homogêneo e vazio. Ela tem um passado, na verdade, não há nada sem um passado. Ela não existe, nenhuma nação existe sem um passado, ainda que seja inventado. Mesmo nações novas tentam situar-se dentro de alguma tradição de longa data. A luta humana pela liberdade e autodeterminação, por exemplo. Ou necessidade recorrente quando, no curso dos eventos humanos, grande parte do trabalho de imaginar a nação como uma comunidade reside no esforço de ressuscitar ou inventar um passado nacional. E esse passado é, na maioria dos casos, definido pela guerra. Os sérvios relembram a Batalha de Kosovo em 1389. Os americanos olham para Lexington, em Bunker Hill. E nós vamos ver, por exemplo, quando nós falamos em ditadura militar, muitos vão falar de revolução. E vejam que existe o constante esforço de reinventar o passado, a imagem desse ideal de nação, que é imaginário. Até o próprio Estado de Israel é fundamentado numa invenção de um antigo Israel, na ideia de um passado inventado e imaginado para que se justifiquem os genocídios que esse Estado comete hoje. E comete desde 1948. E nós vamos ver que há toda uma necessidade de se criar o passado, de ter um passado em detalhes para que isso justifique os atos enorme dessa divindade que é a nação, que é o Estado. Como Michael Howard escreveu, abre aspas, a França era Marengo, Áustria, Lix e Jena.
O triunfo militar selou a recém-descoberta consciência nacional. Sim, o triunfo militar selou a recém-descoberta consciência nacional. A Grã-Bretanha era Trafalgar, mas tinha sido uma nação por 400 anos, desde aquelas batalhas anteriores de Crécia e Agincourt. A Rússia foi o triunfo de 1812. A Itália foi Garibaldi e os 1000. Poderia uma nação, em qualquer sentido verdadeiro da palavra, realmente nascer sem uma guerra? Esse é um importante questionamento. A nação, então, é o nosso elo imaginado com o glorioso ato ou as terríveis atrocidades ainda aguardando vingança que foram cometidas por outros há muito tempo. É o resultado de muito sangue derramado. Lembrando que sobre essa questão de Israel, gente, em outubro, atenção, em outubro de 2025, nós vamos começar a playlist, o novo livro que eu vou traduzir para vocês, A Invenção do Antigo Israel, exatamente para mostrar como o passado é inventado para justificar as violências e os sacrifícios humanos realizados hoje em dia. Em nome da divindade e nação. Em outras palavras, a nação é uma linhagem guerreira a qual todos podem agora reivindicar pertencimento. Com a democratização da glória, cada cidadão é encorajado a se considerar membro de uma nobre linhagem. O patriota, né? Abre aspas. Os franceses, entre aspas, né? Os franceses substituem os Bourbons. E assim como cada linhagem nobre tinha sua heráldica especial, cada nação tem sua bandeira. A exaltação que um cidadão patriota sente ao ver sua bandeira é, em parte, o orgulho da linhagem imaginada a qual cada cidadão agora pertence. Aqueles que vieram antes de nós e aqueles que deram suas vidas para quê? A bandeira se torna o símbolo dessa linhagem nobre que todo aquele que adora a pátria quer pertencer. Uma modernização semelhante da pessoa comum ocorreu no Japão do século XIX, depois que os japoneses retomaram o uso de armas de fogo e criaram um exército de massa moderno. Segundo Edwin Reischauer, abre aspas, a educação de massa moderna rapidamente disseminou o forte nacionalismo das classes altas no final do período Tokugawa para todos os japoneses. Mas, mais notavelmente, logo convenceu os descendentes de camponeses que por quase 3 séculos tiveram espadas e outras armas negadas e foram explorados por uma casta militar superior, de que também eram membros de uma raça guerreira. Fecha aspas. E aí torna-se interessante para a política militar tornar cada cidadão um soldado nessa guerra do imaginário. Um soldado nessa guerra de informação de extermínio do diferente. Mas uma linhagem ainda é uma abstração sem vida comparado ao que consideramos uma nação. Uma linhagem não pode agir exceto por meio de seus representantes individuais, enquanto as nações, entre aspas, agem o tempo todo. Elas firmam alianças, emitem declarações, firmam tratados e, mais decisivamente, fazem guerra. Ah, o Brasil assinou o tratado, a Rússia assinou o tratado. Veja a linguagem das relações internacionais. De forma ainda mais antropomórfica, costuma-se ler sobre nações lamentando, lembrando, arriscando e ousando. Para pensadores como Hegel e os escritores ainda mais abertamente nacionalistas que o seguiram, a nação era um ser vivo, o organismo ao qual Anderson se refere não apenas sociológico, mas como uma espécie de vida oculta própria.
E nós aprendemos sobre isso também no nosso curso de Sociologia da Religião, tá? Nós vamos falar da religião civil, que é o nacionalismo, e vamos tratar dessas questões lá. Não percam, gente. Como Hegel colocou, substituindo nação por Estado, predicados, princípios e similares não nos levam a lugar nenhum na avaliação do Estado, que deve ser apreendido como um organismo, assim como predicados não ajudam na compreensão da natureza de Deus, cuja vida, em vez disso, deve ser intuída como ela é em si mesma. Veja que o próprio Hegel, ele vai trazer a semelhança da divindade, a noção de Estado-nação. Mesmo o patriota menos filosófico entende a nação como algo que vive, pelo menos no sentido de que continuará a viver depois dele. Daí a prontidão, até mesmo a ânsia do patriota em morrer por seu país. Se a nação é um ser imortal e ele faz parte dela, então, ao morrer para defendê-la, ele está de fato participando dessa imortalidade. Assim como nas religiões antigas, o sacrifício de sangue tinha uma função frutífera e geradora, ajudando a fazer as plantações crescerem e os rebanhos aumentarem, também o sacrifício de si mesmo pela nação pode ser interpretado como um ato gerador de vida. Abre aspas. A campanha de Gallipoli foi descrita como o fracasso mais glorioso da história militar, observou o Sydney Morning Herald em 1922. Mas foi um fracasso para a Austrália? Nos tornou uma nação. Valeu a pena pagar o preço? As nações não são como os indivíduos? Para que uma nação nasça, para que a nação viva, alguém deve morrer por ela. Fecha aspas. Na opinião de Hegel e dos teóricos posteriores do nacionalismo, as nações precisam da guerra, isto é, do sacrifício de seus cidadãos, mesmo quando não estão sendo ameaçadas por outras nações. A razão é simples. A nação, como uma espécie de organismo, existe apenas por meio da unidade emocional de seus cidadãos. Atenção! A nação existe apenas por meio da unidade emocional de seus cidadãos. E nada cimenta essa unidade de forma mais decisiva do que a guerra. Como Hegel explicou, a paz mina a força das nações ao permitir que os cidadãos se voltem para suas preocupações individuais. Em tempos de paz, a vida civil se expande cada vez mais. Todas as diferentes esferas se acomodam e, ao longo prazo, os homens afundam na corrupção, suas particularidades se tornam cada vez mais fixas e fossilizadas. Mas a saúde depende da unidade do corpo, e se as partes endurecem, a morte ocorre. Significando, é claro, a morte da nação, cuja sobrevivência depende da disposição de seus cidadãos de enfrentarem suas próprias mortes. A guerra torna-se, assim, uma espécie de tônico para as nações, revivendo aquela paixão pela defesa coletiva que, por si só, dá vida à nação na mente dos seus cidadãos. Claro que, propositadamente, eu coloco duas fotos do 8 de janeiro de 2023, em que patriotas estão literalmente destruindo prédios públicos na capital, em Brasília, em nome dessa defesa coletiva, em nome dessa paixão pela defesa coletiva da nação. Heinrich von Treitschke, o nacionalista alemão do final do século XIX, expressou-se com entusiasmo. Abre aspas. É preciso dizer da maneira mais decidida: a guerra é o único remédio para as nações em dificuldades. No momento em que o Estado clama, eu e minha existência estamos em jogo, o egoísmo social deve recuar e todo ódio partidário deve silenciar. O indivíduo deve esquecer seu próprio ego e sentir-se um membro do todo. É justamente nesse ponto que reside a grandeza da guerra. O homem pequeno desaparece completamente diante do grande pensamento do Estado. Fecha aspas. Essa
ódio partidário recuar, né? E o ódio partidário silenciar é piada, né? Mas tudo bem. Considerada como um ser vivo ou organismo, a nação é claramente tanto impressionante como de uma divindade, quanto ao mesmo tempo muito menos admirável, no sentido de ser limitada por qualquer tipo de moralidade do que os indivíduos que a compõem. Cidadãos comuns devem abster-se da violência, do roubo e outros crimes, mas a nação, atuando como uma arena de outras nações, não é governada por nenhuma lei superior, ou a julgar pela impotência de instituições como as Nações Unidas e a Corte Mundial em nossa época, por nenhuma que vale a pena mencionar. Tanto que os genocídios acontecem e ninguém está fazendo nada por causa de burocracias, né? Cidadãos que têm uma disputa a resolver devem buscar o julgamento dos tribunais. As nações são mais propensas a se enfrentarem no campo de batalha. Cidadãos que brigam nas ruas são punidos. Nações que entram em guerra são temidas e frequentemente respeitadas. Se a nação como organismo tem uma personalidade, é a do antigo guerreiro montado, impetuoso, beligerante, sensível a todas as questões de honra e sempre pronto para a guerra. Em um nível mais arcaico da imaginação, a nação como organismo torna-se algo mais ou menos do que humano. Eis uma criatura que, segundo Hegel, requer sangue para sustentar sua vida. O sangue de seres humanos reais. Reconhecemos nessa visão da nação outra versão do inimigo primordial e da divindade original da humanidade, a fera predadora. E, de fato, foi somente na era dos Estados-nação que os europeus rotineiramente passaram a ver o inimigo como um monstro ou fera. Na guerra europeia pré-moderna das elites guerreiras, os laços de classe e parentesco que uniam os combatentes de elite de ambos os lados tornavam difícil pensar no inimigo como algo além de humano. No século XX, porém, cartoons de jornal e cartazes de propaganda rotineiramente representam o outro lado como uma serpente, um vampiro, um rato ou até mesmo um tubarão. Aqui que eu vou mostrar agora alguns desenhos animados retratando os japoneses como macacos ou ratos. Desenhos animados como esses reduziam os japoneses à condição de animais. Esses desenhos diziam aos norte-americanos, estadunidenses, que os japoneses eram feras selvagens que precisavam ser derrotadas. Sim, exatamente isso. Esses são cartoons, desenhos animados que foram criados e divulgados nos Estados Unidos contra os japoneses. Um rato japonês caindo numa armadilha, uma ratoeira, né? Falando da conservação material, né? Outro rato japonês, né? Falando que ratos têm grandes orelhas. Não fale, ratos têm grandes orelhas, falando contra a espionagem japonesa. Esse é um inimigo, aí é um macaco com a bandeira do Japão, né, o símbolo do Japão no chapéu. Macacos voadores aqui, ó, 1941. Como parecendo um morcego também, né? Aqui estão alguns peraí, eu acho que eu coloquei antes, né? Isso. Mas não é apenas a nação inimiga que passa a se assemelhar a uma ameaça não humana à vida humana. Criaturas predadoras desempenham um papel importante nas bandeiras, brasões e símbolos, menos formais que várias nações adotam para si. Então a gente observa os brasões, né? Por exemplo, a águia para os Estados Unidos, Alemanha, México, Polônia e Espanha. O leão para a Grã-Bretanha, Tchecoslováquia, Finlândia, Quênia, Holanda, Noruega e Irã. O falcão para o Egito, o urso para a Rússia, né? E aí nós temos esses animais predadores como símbolos nos seus brasões. O que nos tornamos quando nos fundimos naquele algo maior do que nós mesmos, que a nação representa,
é o que a nossa espécie mais profundamente temeu e desejou apaixonadamente ser. E aí nós temos as poucas referências bibliográficas, porque o capítulo é extremamente curto, mas creio que, ao mesmo tempo, ele é afiado nas suas colocações, né? Antes de eu olhar os comentários e as perguntas, deixa eu só avisar que o próximo capítulo de Ritos de Sangue, capítulo 13, 3 casos de culto da guerra. Então, vai ser a análise de caso, tá? Vai ser dia 17 de setembro, às 19 horas. Já marque na sua agenda. Nesse domingo, às 17 horas, é o último domingo do mês, dia 31 de agosto, nós vamos ter sorteio de livros e cursos aqui no canal. Então, membros ativos no canal, apoiadores ativos e em dia da campanha do Apoia-se, apoia.se/AngelanaTel, alunos de 2 cursos e também quem estiver ao vivo na live de sorteio vão concorrer a livros incríveis, gente, não percam. E na próxima semana, dia 3 de setembro, gente, às 19 horas, vamos voltar à nossa playlist de sacrifícios humanos e vamos falar sobre variedades de sacrifícios de crianças, tá? Na história, então não percam. E estou lançando uma rifa, a rifa de setembro está... ficou errado aqui. Na verdade, essa rifa aqui, eu coloquei a rifa... deixa eu só ver aqui. Tá. A rifa de setembro, ela vai ser especificamente de... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, 4 livros, são 4 ganhadores. Vamos sortear no dia 28 de setembro, tá? Então, a rifa é R$10 o palpite. Então, quando você compra um palpite, que é R$10, você simplesmente compra uma chance. Quando você compra uma chance com R$10, você concorre, você tem, na verdade, 4 chances a R$10. Por quê? Porque são 4 ganhadores. Então, você compra uma chance e tem 4 livros que vão ser sorteados. E olha os livros que vão ser sorteados: O Jarro de Pandora, O 1000 Navios para Troia, Os Filhos de Jocasta e Olhar Petrificante, História de Medusa. Sim, 4 livros pela autora Natalie Hines. E ela vai trabalhar a mitologia grega, tá? Então, sim, são 4 livros de mitologia grega e 4 ganhadores no dia 28 de setembro. Então, até 28 de setembro, você pode comprar. Então, se você quer 3 chances ali, você R$30. Uma chance de R$10. Lembrando que cada chance, na verdade, são 4 em uma, né? Porque são 4 ganhadores. Então, você já sabe, pelo meu e-mail, você pode concorrer, eetown@gmail.com ou angelanatel007@gmail.com. Você compra o valor de chances que você quer e manda para o meu e-mail o seu nome completo, e para eu ter o seu nome e seu e-mail, para você concorrer, tá bem? Meu e-mail está aqui na tela, etown@gmail.com. Lembrando também que... Deixa eu dar o resto dos avisos antes de eu olhar o chat maravilhoso com vocês, né? E é claro que eu tenho minha tese de doutorado, tá? De Asherah Louro Hamas, Violências das Monoculturas na Supressão do Feminino em Espaço Sagrado, em Perspectiva Feminista Decolonial. Toda a pesquisa sobre a deusa Asherah atualizada está aqui nessa obra, R$130, com frete incluso para todo o Brasil, tá? Você faz o Pix no valor. Também, se você quer, mas eu quero pagar no cartão de crédito. Então, você entra no meu Linktree, lá no chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos do canal. No Linktree, você encontra onde está minha tese, clica lá e tem o link do Mercado Pago, link.mercadopago.com.br/AngelanaTel. Você clica no link e aí você pode parcelar no cartão, pode pagar no boleto, como você preferir, tá bem?
ainda estamos na pré-venda, hein? Trabalho censurado pela academia, uma reflexão nos estudos sobre a deusa, teologias progressistas e seu colonialismo, Maria como instrumento colonial, muito material para vocês, Shekinah, Alat, Sabedoria, Sofia, tudo aqui, hein? R$50, frete grátis para todo o Brasil, pixangelanatel@gmail.com. Mas é muito e-mail, muito Pix. Manda para o Pix que você quiser, que você já está acostumado a mandar para mim. Não tem problema, tá? Pode mandar para o etown@gmail.com, pode mandar para o angelanatel@007@gmail.com, ou pode mandar para o pixangelanatel@gmail.com. Como ficar mais fácil para você? O importante é que você efetue o pagamento e mande para mim por e-mail seu nome e endereço completo, tá bem? Para eu saber para onde enviar quando lançar. E nós vamos lançar na semana de 23 de setembro, no início da primavera. Dia 27 de setembro, às 18 horas, teremos live de lançamento oficial aqui no canal. Não perca. E olha a novidade, o pacote promocional agora tem todos os meus cursos. Sim, 40 cursos, incluindo grego e hebraico bíblicos, incluindo metodologia de pesquisa científica, incluindo história do tarô, tudo, 40 cursos, acesso vitalício, R$1.500. Você pode parcelar esse valor também no link do Mercado Pago, sem problema nenhum. Lembrando que o valor total sem desconto é R$4.348. E você paga R$1.500 e tem os 40 cursos com acesso vitalício. Imperdível, gente. Tá? Sim, é a sua chance de fazer grego e hebraico com todo o pacote completo, ou seja, análise contextual dos textos bíblicos, é importantíssimo. Vamos ver aqui, Maria, boa noite, maravilhosa. Querida, estamos no mesmo curso, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Tiago Faria Mello, sempre lembro do Rousseau, nacionalismo como religião civil. Exatamente, Tiago, bem lembrado, obrigada pelo comentário. Carolina de Ataíde Figueiredo, boa noite, membra do canal. E olha, seu pacote foi postado hoje, hein, Carolina? Já mandei para o seu e-mail seu código de rastreio. Aproveite as leituras, hein? Beijo para Paraíba. Tiago Faria Mello. Aí vem as minorias. Elas são diferentes e o nacionalismo tende ou almeja a uniformidade, homogeneização. Quem quer ter autonomia de ser diferente acaba sendo visto como inimigo interno, né? Com certeza, Thiago. É exatamente isso. Seu comentário deu uma ótima resumida. É exatamente isso. Por isso que a gente não pode, não tem condições, né? Não tem condições de ter projeção numa sociedade nacionalista e centralizadora exatamente por causa dessas questões. Quando a gente quer se colocar como nós mesmos, dentro das nossas realidades, sem vestir máscara, sem se encaixar no sistema, é isso que acontece. E veja que como é fácil o nacionalismo se mesclar com os monoteísmos. Por quê? Porque são centralizações. Um veste a cara do outro, um veste a máscara do outro. Então, aí a gente precisa verificar de fato, né? Então, o que nós temos, muitas vezes, é um nacionalismo mascarado de monoteísmo. Tá? E aí rola toda a questão econômica, o poder econômico por trás. Tá? Denise Ternos, cheguei. Boa noite, professor. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. O importante é que chegou. Roger Sonassi, boa noite, Ângela. Boa noite, seja muito bem-vindo. Mari Maravilhosa, boa noite, Ângela. Boa noite a todos e todas. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda, membro do canal. Tiago Faria Mello, capítulo curto, mas como sempre, excelente, sim. Arrebatador. Você pega esse capítulo assim e dá na cara, né? Porque é um capítulo
não tinha como não colocar as imagens que eu coloquei. As fotos que eu escolhi, ela parece que a Bárbara, a autora do livro, ela está desenhando essas fotos, só falta a gente colocar elas. Então, eu recomendo, se você chegou agora, se você está conhecendo agora o canal, vai para a playlist Ritos de Sangue e assista capítulo a capítulo que eu estou fazendo a minha tradução desse material aqui para vocês, tá bem? Então, tem um material completo para nós entendermos a guerra como, sim, uma experiência religiosa, né? Ô, Mari, chegou no fim. É porque o capítulo foi curtinho, mas o importante é que chegou. Ô, Denise, que live maravilhosa. Obrigada, querida, de coração. Júlio Jaqueline, que bom que está aqui, querido. Fantástica essa playlist. Obrigada, Angela. Eu que agradeço. Beijo, Júlio. Tiago Faria Mello. Ângela, faz pix e depois te manda e-mail com comprovante. Não precisa me enviar o comprovante, tá, Tiago? Você faz o pix e me manda e-mail com o seu endereço, tá? Eu preciso do seu nome com o endereço completo dos correios. Então, faz o pix e manda o endereço, porque eu recebo o aviso do pix com o seu nome. Mas eu, às vezes, não está o nome completo no comprovante e eu preciso do endereço. Então, faz o pix e manda o endereço com o nome completo por e-mail. Fechou, tá? Lembrando, gente, que essa primeira tiragem da pré-venda são só 100 exemplares, tá? Então, reserve já na pré-venda o seu exemplar para não perder essa oportunidade, porque são só 100 exemplares, tá? Na primeira tiragem. Para a gente fazer outra tiragem, a gente vai ter que juntar mais uma grana, tá? Então, não percam. Ô, Carolina querida, que bom, hein? Denise Ternoschi, assistindo live, fazendo a janta e tirando foto dos produtos, mas não dá para perder uma live importante dessa. E antes de eu entrar ao vivo, eu estava lá vendo as pelúcias da Denise, porque eu já fiz propaganda, já tem vídeo aqui no canal sobre as pelúcias da D. Tem vídeo aqui no canal, tem vídeo em todas as minhas redes sobre as pelúcias da D. Entre em contato com a Denise, que ela tem pelúcias maravilhosas, gente, que ela tem coisas incríveis. Eu tenho até minha maquininha de tirar borrachinha aqui, ó. Isso aqui me acalma de um jeito que você fica ali virando e tirando as borrachinhas. Gente, para quem é autista, isso aqui é o céu. Eu digo para vocês, não percam. Eu atrasei uns minutinhos para entrar ao vivo, porque eu estava vendo as fotos das pelúcias da Denise. Cara, me encantei quando eu vi, já deu na hora de estar ao vivo aqui. É nóis, amigo. Nossa, eu fico muito feliz. Obrigada, viu, querida? Obrigada pelo carinho, obrigada pela participação aqui, gente. Vocês são sempre muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Nos vemos domingo no sorteio de livros e cursos. E semana que vem tem live quarta e sexta, como sempre. Gente, deem uma olhada na aba de vídeos ao vivo aqui do canal, porque eu agendei as lives de outubro. Vamos falar sobre Andrômeda e o sacrifício humano, vamos falar sobre a Eucaristia e o sacrifício humano. Não percam, vamos falar de monges e o sacrifício humano. Não percam, a gente só tem, já está tudo agendado. Então, tem até o final de outubro, todas as lives estão agendadas. É só entrar na aba de vídeos ao vivo aqui do canal, beleza, gente? Um grande abraço, ótimo final de semana e nos vemos domingo às 17 horas para o sorteio de livros. Beijo, pessoal. Até a próxima.